Ministro, então, já é possível aderir a essa pausa nas parcelas? Sim. O que vai acontecer agora? A Caixa Econômica vai regulamentar tudo aquilo que foi decidido ontem no voto que foi a nosso pedido ao Conselho Curador. O importante é dizer que a Caixa e os bancos que as pessoas têm os financiamentos públicos federais de habitação, elas agora, a partir do FGTS, todos eles, aqueles que têm ligação com o FGTS, principalmente, obviamente, a Caixa, as pessoas vão poder fazer uma pausa. Como é isso? O FGTS é ele quem empresta o recurso para a Caixa para que ela possa fazer os financiamentos. E o que foi decidido ontem, né? O Conselho disse, Caixa, você pode dar uma pausa nas pessoas de 6 meses que têm, vamos dizer assim, esses contratos de habitação, que nós não vamos cobrar da Caixa esses juros. Então, o que vai acontecer na prática? A pessoa tem duas possibilidades. Ou ela vai pegar o contrato dela, vamos dizer, o seu contrato. Você tem um contrato que termina no final, em dezembro de 2024. Você tem duas possibilidades. Ou você vai, de agora, depois dos 6 meses, você vai poder diluir nas parcelas até o final do contrato em dezembro de 2024. Ou, se você quiser, você pode pegar e transferir o teu contrato para terminar no final, em junho de 2025. Então você tem essas duas possibilidades. Com isso, dando uma folga no orçamento das famílias que são, obviamente, aí, beneficiárias aí desses financiamentos da Caixa do FGTS. E aí isso vale tanto para famílias, né, que tenham um contrato em aberto, que estejam inadimplentes ou não, é isso? A preferência são para as pessoas que estão inadimplentes, né, que têm problemas na questão da inadimplência, para aquelas pessoas, por exemplo, que perderam o emprego. Porque você tem um limite, o próprio fundo ele determinou um teto de valor para que a Caixa pudesse fazer isso. Então, por isso que a Caixa vai fazer as regulamentações, mas o principal foco são aquelas pessoas que perderam o emprego, que estão desempregadas, ou aquelas pessoas que estão tendo dificuldade no pagamento das suas parcelas. E aí como é que vai funcionar essa questão do limite, só para a gente entender ali até que ponto realmente vai ser possível atender essas pessoas? Não, o Conselho Curador determinou um teto de 1 bilhão de reais, né, desses financiamentos para poder fazer essa pausa de 6 meses, né? E aí você vai chegando e você vai até alcançar o limite das famílias. Na nossa conta você consegue alcançar 700 mil contratos, aqui nas contas que nós fizemos aqui no Ministério, nós alcançamos 700 mil contratos com esse 1 bilhão de reais. E aí a gente vai ter, então, uma pausa que pode ser solicitada, por exemplo, até o final do ano, mas a partir desse momento realmente em que houver essa regulamentação. Não, o período máximo é até o final, até dezembro deste ano, né? A partir daí, obviamente, aí já vai virar um novo exercício e aí o fundo, né, aqui o Ministério das Cidades e a Caixa, nós vamos avaliar os novos pedidos que vão seguir a partir daí. O senhor acredita que existe alguma possibilidade de estender esse prazo? Tudo vai ser uma questão da gente entender como é que vai ser a resposta desses primeiros 6 meses. E a partir daí nós faremos uma avaliação, tanto com o Conselho Curador, quanto com a Caixa, para entender a necessidade ou não de a gente fazer um aditivo a esse pedido. E aí, que impacto isso pode trazer? Tem algum impacto que possa trazer, tanto em relação ao mercado, ou para os cotistas do próprio FGTS, ou em relação às empresas também que utilizam recursos do FGTS? Porque ontem tiveram 2 votos, né? Eu acho que teve um voto importante, que é a questão da ampliação que nós fizemos do recurso que estava destinado pelo FGTS. Né? Esse recurso foi ampliado para 96,96 bilhões, quase 97 bilhões de reais. Com isso, a gente acredita que nós vamos poder aumentar para mais de 400 mil novos contratos de novos financiamentos que as famílias vão poder, para aquelas que querem realizar o sonho da casa própria. Especificamente na pausa, o que a gente deseja é dar uma folga no orçamento das famílias que estão com dificuldades. Com isso, obviamente, elas podendo se reorganizar e aí continuar pagando normalmente o seu financiamento. E aí a gente sabe que com essa questão dessa mudança no orçamento, que foi uma mudança significativa, até em relação ao recurso que já havia ali, né, no programa, então vai ter que ser feito tudo isso ainda nesse exercício, não é mesmo? Então vai ser feita alguma readequação ou alguma força-tarefa? O que deve ser feito para
justamente fazer com que esse recurso todo seja empenhado aí nos próximos meses. A gente já está no final do mês de julho, né? Então são poucos meses aí para empenhar todo esse recurso. Não, na verdade, a gente está fazendo, tudo isso é feito a partir de um estudo, né? Nós fazemos um acompanhamento do número de financiamentos, de número de famílias que estão procurando. Então quando o Conselho, a partir dos votos que nós fazemos, nós sempre fazemos isso acompanhando a evolução das contratações. Como é evolução, então uma boa evolução, a gente acredita que até o final deste exercício, até o final de 2023, a gente faça a contratação total disso. E se for necessário, a gente vai fazer mais um pedido ao Conselho Curador do FGTS, porque o nosso intuito é como o presidente Lula determinou, para que a gente possa fazer até o final de 2026, a gente contrate 2 milhões de unidades habitacionais. E obviamente isso está partindo, é por isso que é em cima desse cálculo que a gente está fazendo esse aditivo. Por quê? Porque o mercado está respondendo. Muitas famílias estão buscando o financiamento. Fora a geração de empregos, né? Enfim, cada contratação dessa aí nós vamos gerar só com esse recurso que eu estou falando, mais de 2 milhões de empregos diretos e indiretos na construção desses imóveis. E esse recurso, esses 28 milhões, abarcaria em média mais ou menos uma expectativa de quantos novos contratos? Mais de 400 mil contratos. E aí a expectativa é que tudo já seja contratos, né, já adequados a essa nova realidade do Minha Casa Minha Vida. Com certeza, tudo em cima. Mas lembra, esse é o Minha Casa Minha Vida, é o financiamento. Então as famílias vão ter que buscar o financiamento, né, que vai ser subsidiado. Se é o faixa 1, que são aquelas famílias que ganham até R$ 2.640, tem uma condição. Para as famílias do faixa 2 tem uma outra condição, que são aquelas que ganham de R$ 2.640 até R$ 4.400. E para o faixa 3, que é de R$ 4.400 até R$ 8.000. Para todos esses, nós temos condições específicas e condições especiais. Por exemplo, a questão da taxa de juros, que foi votado na votação anterior que teve do Conselho, nós reduzimos a taxa de juros. Nós baixamos, por exemplo, nas regiões Norte e Nordeste, nós saímos de 4,25% para 4%. Nas outras regiões, de 4,5% para 4,25%. É a menor taxa de juros da história. Fora a ampliação que nós fizemos no subsídio. O subsídio ele saiu de R$ 47.500 para R$ 55.000. Tudo isso é para quê? Para que mais famílias possam ter acesso ao financiamento e com isso ter realizado o sonho da casa própria. Só mais duas dúvidas, uma em relação à questão de juros. Então, apesar dessa pausa, não está prevista a cobrança de nenhum novo juros por causa dessa pausa. Não, é como eu disse a você ainda há pouco, é como se você desse uma pausa. Eu vou parar agora, né? Vou parar durante os 6 meses e o valor que você ia pagar nesses 6 meses, ele vai ser o quê? Ele vai ser ou que vai ser distribuído nas parcelas restantes ou ao final do contrato ele é adicionado mais 6 parcelas. E aí, em relação a esses termos, vai caber a cada instituição ou vai ter, só para eu entender, a Caixa vai elaborar umas regras universais que podem ser, por cada instituição financeira, readequadas ou um ponto ou outro adequado ou não? Vai ter que seguir essas regras, essa regulamentação que vai partir da Caixa? Não, cada instituição financeira vai ter sua regulamentação. A Caixa, que é a principal financiadora do FGTS, deve estar soltando nos próximos dias aí a sua regulamentação para que as famílias possam, a partir daí, pedir essa pausa de 6 meses. Ministro, a gente sabe, né, que tudo vai depender também dessa resposta da população, né, em relação a essa procura também, né, adesão a essa possível pausa aí das parcelas, mas só para reforçar esse ponto também, como vai ter uma prioridade para inadimplentes, para pessoas que perderam o emprego, se a capacidade superar o que vocês estiverem pensando, é possível ter uma extensão desse valor, desse R$ 1 bilhão, ou não? Nesse momento, pelo menos até o fim desse exercício, isso não é possível? Não, tudo isso, como eu disse para vocês, isso é feito um estudo. Nós fazemos isso tudo é feito a partir de um acompanhamento que nós vamos fazer junto com a Caixa. Para quê? Para a gente avaliar como é que vai se comportando o fundo de uma maneira geral, as contratações e os financiamentos de uma maneira geral. Isso é um diálogo que é feito com a Caixa, é um diálogo que é feito com o próprio Conselho Curador, é feito aqui dentro do Ministério das Cidades essa avaliação, para que a partir daí, por exemplo, essa suplementação que nós pedimos desse recurso é a partir daquilo que a gente vem acompanhando das contratações. Então isso vai depender muito de como é que as coisas vão se comportando ao longo dos próximos meses. Então a gente pode dizer que a gente não
não poderia descartar. É possível, mas vai depender dessa resposta. É claro, a gente tem que ficar acompanhando isso mês a mês, para a partir daí, obviamente, a gente fazer, a partir dos novos votos que vão acontecer no Conselho Curador, e aí o Ministério das Cidades tomar essa iniciativa de propor ou a ampliação dos recursos para o fundo, ou outras alternativas e outras mudanças que façam com que facilite para o mutuário, para que mais famílias possam ter acesso à casa própria.